Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da mesa, vocês escreveram hoje? Estamos aqui juntos para mais um podcast. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Diego. Eu sou o Guilherme. E hoje nós estamos também com uma convidada especial para falar sobre o tema de hoje, que é a Laura. Oi, gente. Então, como eu cheguei até a comentar no podcast anterior sobre universos, nós tivemos um pequeno problema técnico no primeiro podcast gravado de personagens e estamos regravando ou retrabalhando ou sei lá, fazendo novamente hoje. Estamos ressuscitando a nossa gravação perdida, né? Exatamente, estamos dando um revive aqui no podcast e vamos lá. Tem 3 pessoas gravando esse negócio agora, gente. Eles são paranoicos. Não, foi um problema que deixou a gente meio com trauma, assim. Enfim, o tema de hoje dos escritores paranoicos da mesa é criação e desenvolvimento de personagens. Então vamos começar falando aí sobre criação, né? De quando a gente tira o personagem do nada. Temos uma folha em branco e arrancamos um personagem. E aí, como é que vocês fazem? Bem, meu estilo assim, de desenvolver personagens é basicamente que eu tenho uma visão onde nós, pessoas, somos apenas seres insignificantes no universo e que nós não temos nenhum destino na nossa vida, nem nós temos nenhuma razão assim para estar aqui. Então todos os meus personagens são apenas pessoas tentando vagar o mundo sem significado e só fazendo bobagem. São Então, pessoas normais. assim, não necessariamente, mas assim, tem uma história assim que eu pretendo escrever com vampiros, assim, mas uma coisa que eu percebi que é muito comum nas minhas histórias é que eu não tenho assim um plot, um enredo muito forte. São basicamente pessoas que têm assim um objetivo vago, assim, mas e elas só vão vagando a vida, sabe? Por exemplo, eu e o Diego, nós estamos atualmente escrevendo um livro que vai ser publicado se Deus quiser. Claro. Mas é uma distopia brasileira e grande parte dos personagens, eles não têm assim um objetivo de vida, sabe? Não, tem que fazer isso, sabe? Eles são só pessoas do sistema capitalista tentando sobreviver. Uhum. E fala um pouco sobre elas, sobre as dificuldades de viver numa distopia fascista, mas não tão fascista assim, é complicado. Mas é basicamente essa minha visão que eu tenho sobre os personagens. Pra mim, eles e a condição humana deles é um motor muito mais importante para a história do que enredo. Então, E você, Diego? Bom, digamos que eu tenho uma visão parecida com a Laura, mas também não tanto, porque na verdade eu imagino os personagens como se fossem pessoas totalmente independentes e que elas simplesmente surgem na minha cabeça e elas fazem o que elas quiserem e dane-se, entendeu? Então, basicamente assim, quando eu criei os personagens do SS, por exemplo, eu já contei que eu não tinha planejado a história 2 podcasts atrás, que era sobre roteiros, que eu falei que eu não tinha roteiro nenhum pro SS. Então, basicamente, foram os personagens que foram fazendo a história. Eu tinha uma noção de como era a história, mas dependendo da ação de cada personagem, a história foi desenrolando, foram surgindo cenas e aquela coisa toda. Então, basicamente, foram os personagens que criaram as histórias. Uhum. Com essa como a história que a Laura tá escrevendo e eu tô participando junto, foi ela que desenvolveu tudo, então, tipo, eu não tomei praticamente nenhuma parte no desenvolvimento dos personagens, mas enfim. Mas no Saminderon,
é mais ou menos a mesma coisa. Tipo, os personagens vão surgindo na cabeça e as características deles vão condizendo com eles. Só que dessa vez não vai ser tipo eu escrevendo, simplesmente transcrevendo tudo que os meus personagens estão falando pra mim, estilo. No que é? Chico Xavier? Chico Xavier. Você baixa assim, baixa o personagem que você vai escrevendo que é o personagem, não. Não vai ser mais ou menos, não vai ser exatamente isso, mas todos os personagens, todas as ações, tipo, surgiram na minha cabeça, só que agora tá tudo planejado pra entrar no livro na hora certa, então é mais ou menos assim, tipo, o que eu penso? Eu penso num personagem base, e aí eu penso quais são as características mais importantes que tem que ter nesse personagem. Então as características vão definir a personalidade dele, mais ou menos assim. E aí depois disso, ao longo da história, tipo, ao longo do desenvolvimento da história, ele vai se desenvolvendo junto. Então eu não tenho um padrão, assim, de desenvolvimento de personagem. Eu crio um personagem base e ele vai se desenvolvendo junto com a história, ao longo do desenvolvimento dela na minha cabeça. Essa que eu desenvolvo. Guilherme, você aí? Eu tenho que discordar um pouco dos dois, mas eu também vou concordar em outro ponto. Normalmente, quando eu tenho que criar algum personagem para algum fim específico, eu já coloco ele, por exemplo, ele vai se vingar de tal porquês que aquele rapaz, aquele infeliz, vai se vingar. Então, por exemplo, eu coloco assim, ele vai se vingar do outro personagem. Tem motivo? Inicialmente pode nem ter motivo ainda. A questão é que futuramente ele vai. Então eu só crio o personagem, a ideia base dele, e deixo um pouco tempo. Que eu vou vendo características de pessoas, por exemplo, nesse caso, que se vingam. Ou por que ele queria se vingar. Então eu começo a características de pessoas que têm esse, por exemplo, no caso de essa ideia de vingança bem forte na característica da pessoa e por que ele teria essa característica também. Então eu começo mais a analisar pessoas e começo a preencher o personagem com essa análise, pra ver, isso aqui encaixa, isso não. Por isso que eu falei que tem coisas que eu concordo com eles, porque criar um personagem e falar, eu vou criar ele inteiro agora, isso não existe. Sim. Se nós mesmos demoramos não sei quantos anos pra ganhar nossa própria identidade, porque um personagem ia ganhar identidade em apenas 1 hora. Uou! 1 hora! Bela metáfora. Realmente. Porque imagina, cada um tem as suas próprias características graças às coisas que aconteceram na vida. Aprendizado, porradas que fez. Sim. Então isso vale a mesma coisa pros personagens. Por que os personagens vão nascer do nada, né? Realmente Então por isso que eu penso. Eu sempre deixo o personagem aberto e vou conforme vejo uma característica, nossa, que legal. Isso aqui poderia ficar diferente desse personagem. Sim. Entendi. Então por isso que eu falei, eles chegam ao ponto de ter vida própria, igual que a Laura mesmo falou. Eles vão viver. Eu só coloquei uma característica e começo a ver o que essa característica tem em comum. Por exemplo, você vai fazer uma pessoa snob. Por que ela é snob? Você já parou pra pensar de verdade? Não é do nada. Alguma coisa aconteceu pra aquela pessoa se tornar uma snob. É esse o quesito que eu começo a verificar das pessoas. Sim, eu fico analisando pessoas pela cor. O meu método acaba sendo uma mistura de vocês. Que os personagens, ou melhor, quando eu vou criar uma história, pode ser que a ideia inicial da história tenha sido um personagem ou tenha sido o mundo. Se foi o mundo, a partir desse mundo acaba criando um personagem que se encaixaria nessa situação. E muito do que define, por exemplo, a personalidade do protagonista seria o secundário, por exemplo, o braço direito aí do protagonista, porque aí eles têm que ter uma personalidade que deixa a história interessante, né? Tem que se encaixar meio que no roteiro a personalidade deles. Então eles vão se modelando, vão modelando um ao outro, né? Só que o que parece que vocês analisam muito melhor que eu é a motivação aí dos personagens, etc. O que eu acabo, assim, nem todos os personagens eles têm um passado definido, eles têm um passado borrado, sabe? Pode ser que ele tivesse... Pode ser que ele tenha um passado ruim ou ele tenha, sei lá, um passado normal, mas
Eu nem sempre tenho Coisa, você todos não os precisa detalhes. pensar nisso na hora. Exato. Mas assim, como é que é? Você. Eu não detalho, né? Tipo, dá um borrão e dá uma sombra e você vê o desenho inteiro, sabe? Faz um borrão, uma sombra e você vê um desenho. Então eu acabo. Nos personagens eu acabo definindo bem mais a personalidade mesmo, como é que eles reagem às coisas, que é o que ajuda o personagem a ser livre, né? Das cordas do escritor. Porque aí uma coisa que eu vou até abordar aí com vocês, que a gente tinha abordado no nosso podcast que foi pro saco, é que o personagem, ele tem vontade própria, assim, né? Se você escreve bastante, você acaba percebendo isso. E não é que a gente recebe um Chico Xavier, que nem o Diego comentou, mas é que... talvez você receba, né? De vez em quando a gente recebe, né? Mas... acho que o certo seria, teoricamente, é que você monta tão bem, né, a personalidade do seu personagem que quando dá uma situação você sabe como ele reagiria. Então, ele só tem uma forma de reagir àquilo. E isso veio da personalidade que a gente meio que programou pro personagem. Uhum. Então não tem como obrigar ele, o personagem que reagiu de certa maneira a história toda, de repente, sem nenhum outro motivo, ele chegar e fazer diferente. Exatamente. Tudo tem que ter um motivo, é o que o Guilherme falou. Por exemplo, no Somenderon tem um personagem que é um ancião. E, tipo, a princípio ele era só um ancião. Velhinho, cabelo, sem cabelo, barba longa, capa de eremita, sabe aquela coisa assim? Então, tipo, basicamente, ele era, tipo, o ancião, acabou. Ponto. Só que daí, eu fui pensando mais nesse personagem. Vamos pensar nesse personagem. E isso é uma coisa que ajuda muito na hora do desenvolvimento. Você criar uma história do personagem. Tipo, o que o personagem passou desde o nascimento dele até o momento da história que você vai encaixar ele. Isso é uma coisa desde que... o nascimento dele? Nossa, Não desde o nascimento. Vocês entenderam. Tipo, a vida inteira dele. Tipo, todos os acontecimentos que fizeram ele chegar até o ponto que ele tá. Isso é uma coisa importante, assim, que talvez seja importante o escritor saber de tudo isso sobre o personagem. Não quer dizer que você precisa escrever no seu livro. Exatamente. Porque assim, você vai saber a comida favorita, a cor favorita, a cor da cueca do seu personagem, mas isso não precisa ir pro texto. Isso é uma coisa que a Laura faz muito, né, Laura? O quê? Qual é a comida favorita? Eu não faço, não. Também. Eu sempre evito fazer isso, porque na verdade é uma coisa que eu percebo bastante, assim, de escritores eles fazerem, eles acharem que definir cada aspecto do personagem ajuda, tipo, mas não ajuda, gente. Existem personagens que você não sabe tudo dele. Uhum. Eu tenho um conceito que eu vi na internet um dia desses, tem um site muito bom chamado TV Tropes, e eu esqueci o termo. Quando você tem uma história com muitos personagens, você tem muitas características, ela vai indo mais devagar, tem menos energia, tem coisa de equilibrar a energia da história. Tá. Você tem personagens que vai mais devagar. Que nem por exemplo, você vai carregar uma coisa muito pesada, uma coisa leve. Se usar essa energia, você vai mais devagar com a coisa pesada e com a coisa leve você vai mais rápido. Uhum. Então, se você tiver uma história com muitos personagens, você não pode ficar botando muito detalhe, sabe? Tipo, comida favorita, cor favorita. Tanto que eu acho que isso até atrapalha um pouco. Você tem que sempre fazer a história andar, né? E é bem melhor você focar em desenvolver a personalidade do que detalhes, sabe? Você tem que ver como é que o personagem vai reagir a essa coisa, que elementos da backstory, da história de vida dele, justifica essa maneira de reagir às coisas. Lembra que você, Gabriel, você falou em um podcast que o cérebro não é um processador. Não, é um processador. O cérebro é um processador, ele não é um HD, ele não é um pendrive, então não é pra guardar as coisas no cérebro. É só pra processar a informação. O personagem também é assim. Eu acho que é mais ou menos essa a comparação. Aproveitando que ela falou, que a Laura falou, quando, por exemplo, você vai pra um personagem, de fato, você não tem que saber tudo dele. Tem as características que ele tem que ter, afinal de contas, ele vai se tornar uma pessoa viva, mas você não tem que saber de tudo. O maior exemplo somos nós. Se acontecer alguma coisa, o Diego viu do nada aparecer um lobisomem na frente dele. Ele não sabe como ele vai reagir a isso.
É um exemplo exagerado, mas tem coisas que acontecem com a gente que nós mesmos não sabemos. Então, como vamos saber o que o personagem vai reagir, assim, no início da criação dele? Aham. Tem que deixar realmente umas lacunas, que é a personalidade dele se desenvolvendo. É que aí o que vai acabar modelando isso seria o arredor, né? O universo, a hora que você tá escrevendo aquela cena lá, velho. Na hora que você for escrever a cena que o Diego se deparou com o lobisomem, a gente descobre o que ele faria. Exatamente. E uma coisa que eu queria falar que me ajudou bastante em desenvolver personagem, assim, sobre botar ele nessas situações, você não sabe como ele sairia. Uma coisa que me ajudou bastante é que não tem aqueles testes do Facebook, você pensa, não, qual super-herói do Avengers você é, sabe? Sim. Que personagem do Harry Potter você é. Uma coisa que me ajudou bastante é fazer essa espécie de crossover com os meus personagens, sabe? Você pega um personagem e você fala, não, mas se eu for pegar no time, eu vou botar ele nos Vingadores, qual personagem seria qual super-herói? Aí você faz isso inconscientemente, sabe? Você bota e você pensa, por que eu não sei, personagem X é o Homem de Ferro. Aí você pensa, não, será que eles são parecidos? Será que eles são diferentes? Será que eles reagiriam da mesma forma nessa situação? Isso ajuda bastante no desenvolvimento do personagem. Basicamente o que eu fiz com o tal do ancião foi criar a backstory dele. Né? Inclusive eu tava conversando justamente com a Laura sobre isso. Tava contando a história do ancião pra ela, porque não sei se vocês sabem, mas a Laura virou a minha Beta Reader Plus. Como é que você falou? Beta Reader Digievoluída? Exatamente, uma digievolução dos Beta Reader pra Laura. Então, tipo, as coisas eu conto pra ela e ela dá a dica de como ela posso melhorar e tal. E tá sendo uma parceria muito boa, inclusive pra você, escritor amador que está aí, encontre outro escritor ou alguém que curta muito o tipo de história que você está escrevendo e convide ela para ser o seu beta reader de evoluir. Ai, meu Deus. Beta Reader é ótimo. Mas aí vamos falar de algumas coisas que eu tenho que evitar na hora de criar um personagem? Uma boa. Assim, não sei se é tanto sobre na hora de criar o personagem, mas é na hora de escrever sobre eles. Uma coisa importante é que você tem que mostrar como é que o personagem é, não conta o que ele é. Os leitores, eles são melhor convencidos se eles descobrirem por si só, né, sobre o personagem. Isso que eu tô falando, eu me toquei só depois que eu li num livro, não sou eu que estou falando disso. Chama Guide to Good Writing, mas enfim, tava num livro lá. E ele cita, né, que os leitores eles preferem descobrir eles mesmos como são os personagens. Você não pode, sei lá, tá tendo lá a peça de teatro e de repente você, roteirista, chega, empurra todo mundo, entra no spotlight e começa a contar quem é o personagem tal e por que ele tá fazendo isso. Não façam isso, tem que ser a partir de diálogo, ação, isso daí dá muito crédito. Sim, é aquele negócio que a gente tava falando. O personagem, ele se desenvolve ao longo junto com a história. Então, tipo, você descobre a personalidade do personagem ao longo da história, assim como leitor. Acho que eu vou usar um pouco de tempo pra desabafar aqui, assim, sabe? Mas eu já vi muita gente que tenta fazer uma história, sabe? Não, porque a minha heroína, ela é uma heroína forte, ela não atende ao patriarcado e não cala a boca. Não cala a boca, a narrativa inteira. Nossa, olha como a minha heroína é forte, olha como a minha heroína, ela esfrega a cara dos machistas no chão. Aí eu falo, gente, se vocês querem que seja uma causa social nessa história, tudo bem. Mas se você for tentar conseguir crédito por botar alguma coisa, como eu não sei, se você realmente fez alguma coisa importante, a gente vai perceber. A gente vai olhar e vai falar, nossa, e o cara ele fez isso, é muito raro isso acontecer. Você deixa a gente julgar, você não fica esfregando na nossa cara, não é legal. Se o personagem for bom, você não precisa esfregar, ele já vai mostrar. É igual que eu fico falando eu tava conversando com uma amiga outro dia. Por exemplo, quem é de tal coisa, tal personalidade, não precisa ficar se anunciando. Por si só já vai mostrar. Se você é bom
tal coisa, você não precisa ficar falando. Suas atitudes vão mostrar. Mesma coisa, o personagem vai interagir do mesmo jeito. Você não precisa ficar falando, olha, ela é linda, por exemplo. Ah, ela faz tal coisa, ela faz tal coisa. Não precisa. As atitudes dela no livro já vai mostrar isso. Exato. E outra coisa que entrar coisa social e política no livro é estereótipo. Pelo amor de Deus, tomem cuidado com a porcaria do estereótipo. Porque estereótipo ele pode ser um grande aliado pra você, dependendo do estilo de livro que você estiver escrevendo, mas dependendo do livro, ele pode também ser o seu pior inimigo. Porque você pode pensar, vou descrever um cara que é nerdão, ele usa óculos, aparelho, tem ensada no rosto, ele é excluído na escola e fica jogando LOL o dia inteiro. Tipo... Olha, vários Tá nerdões bom, de óculos mas- e sardas que estavam com o LOL aberto ali no cantinho do computador, eles caíram na cadeira nesse momento. Eu já sofri bastante com isso, e é uma coisa que eu percebi bastante no SS quando eu fui lendo atualmente, tipo, agora mais velho, mais maduro, é que eu usei muito de estereótipo, e você tem que tomar muito cuidado pra você não parecer preconceituoso, porque na verdade estereótipo já é meio que um preconceito, é um tipo de personagem que você vai ter, né? E você tem que tomar muito cuidado na hora de você usar o estereótipo. Porque isso, inclusive, é aquela diferença entre dois tipos de personagem, que eu inclusive tinha falado no outro pod que foi pro saco, mas a gente releva, né? Mas você tem o personagem linear e o personagem esférico. Que Plano. personagem plano e personagem esférico. Uhum. O personagem plano é o estereótipo, o cara que começa com uma característica e fica o livro todo até o final com a mesma característica. Exatamente da mesma forma, não muda nada. Porque ele é Que é o personagem imutável. estereótipo. Exatamente. É o personagem imutável que ele... Muitas vezes ele é utilizado mais como um alívio cômico. Porque, tipo, mesmo acontecendo um monte de coisa no livro, ele continua sempre a mesma pessoa. E, tipo... sei lá, é zoado. Você não esperava que isso acontecesse com aquela pessoa. E tem o personagem esférico, que é aquele personagem que é mais humano, digamos assim, que é o que se desenvolve bastante ao longo da história. Que ele começa uma pessoa, no meio ele muda totalmente e no final ele é outra completamente diferente. E eu acho que, tipo, você tem que saber muito bem administrar esses dois tipos de personagem. Essa é a minha opinião, mais ou menos. O que vocês acham? É, que nem você falou assim de... se você estereotipa, acaba sendo preconceituoso, né? E é mesmo porque tem que lembrar que preconceito, ele nem sempre, ele não quer dizer que é uma pessoa má, né? Que é preconceituoso. Preconceito quer dizer preconceito. Você já tem um conceito. Quando você olha pra alguém e você acha que conhece a vida toda dela, porque, sei lá, o cara é indiano, você já conhece a vida toda dele. Porque ele certamente transita pela rua montado em elefante, em roupas típicas, rezando de pernas cruzadas o tempo todo. Isso é um preconceito. Quando você acha que conhece a vida inteira do cara só porque você olhou pra ele e a cara dele é de tal jeito, isso é um preconceito. Não quer dizer que você foi cruel ou alguma coisa assim. Então tem que tomar cuidado pra não colocar isso num livro. Mesmo o indiano, não coloque em seu livro em pleno século XXI o indiano no elefante, tá? Exatamente. Tem essa confusão. Mesmo no SS aí, Diego, teve até uns indígenas, assim, né? Que eles estavam bem... Exatamente. Eles estavam Exatamente. muito índiozão do outro século. E estamos no século XXI. Exatamente. Isso foi uma coisa que, quando eu leio hoje em dia, eu falo, nossa, como é que eu publiquei isso? Não, é que tem que lembrar também, a gente se confunde. Um dia o indiano ele montou no elefante, mas não hoje. Tem que lembrar, Exatamente, tem que estudar exatamente. bem os períodos. O que a gente acha muito, as coisas típicas de qualquer país, isso aí normalmente acabou ficando muito pra trás. Hoje no século XXI é todo mundo computador, Spotify e LOL. Exatamente. De t-shirt e calça jeans. Então é sempre bom dar uma pesquisada antes. Pesquisa é uma das partes mais importantes do desenvolvimento de personagem. Eu queria ressaltar muito esse negócio. Pesquisem, gente. Pelo amor de Deus. Tipo, porque vocês estão falando de uma pessoa de verdade. Tipo, uma coisa assim
é muito importante lembrar é que quando você está escrevendo um livro, você tem que delinear muito bem seu público-alvo. Você não pode agradar todo mundo. Mas você tem que também tentar agradar o máximo de pessoas possível, né? Então, se, por exemplo, você estiver escrevendo, não sei, um personagem indiano, como eles falaram, talvez tenha um cara indiano na sua audiência. Sim. Que vai ler o seu livro. Então, Exato. você fala, nossa, eu não quero afastar todos os indianos, tipo, os indianos vão olhar no livro com desgosto. Tanto que, assim, 1 em cada 7 pessoas na Terra é indiano, sabe? Então, você tem que pesquisar, sabe? Você não pode falar, não, cara, eu não quero, assim, que nenhuma pessoa, se a pessoa ficar ofendida, ela não é meu público-alvo. Porque aí você não vai ter ninguém no seu público-alvo, sabe? Tem público-alvo. Exato. Você pesquisa, você faz as coisas, você tem que tentar agradar o máximo de pessoas possível, mesmo se tiver algumas que você não vai poder agradar. Não faz sentido você espantar compradores do seu livro, porque você já tipo, né, eles vão ficar ofendidinhos, eu não quero agradar eles, porque você vai acabar não vendendo nada. Exatamente. E também pelo próprio fato de não escrever coisa idiota, né? Meio idiota você colocar uma coisa que, sei lá, não é assim, então... Sim, igual falou, fator estúdio. Por exemplo, o pessoal sabe que eu estou fazendo material de Yuzen. Todas as nações criadas usem um material de fantasia medieval. Só pra explicar. Mas todas as nações criadas lá são baseadas em nações reais. Não foi nada criado do além. Mesma coisa com o personagem. Se você quer fazer um indiano, entenda um pouco como é um indiano. Legal em pesquisa de vez em quando é... Por exemplo, se você vai pesquisar alguma coisa dos Estados Unidos, é melhor pesquisar em inglês. Por quê? Porque senão, se você pesquisa em português, é a visão de um brasileiro sobre o americano. Exatamente. Quando você pesquisa no próprio idioma deles, você vai ver como eles realmente são, né? Claro, tem um monte de idioma difícil, mas isso aí, vamos no Google Tradutor, hoje a tecnologia, já que tem, vamos usar e abusar, né? Exatamente. Aí taca um Google Tradutor e vê do que eles estão conversando lá pra acabar com esses estereótipozinhos. E também perceber que em todo lugar tem internet. Tá, então, gente, eu sei que tá parecendo assustador a gente falar assim, não, você tem que fazer pesquisa, não sei o quê. Aí você fala, não, então eu não vou fazer nada, todo mundo vai ser, assim, branco, hétero, cis, no livro. Eu vou falar, não façam isso, não façam isso. Deixa eu Pelo falar amor de Deus! É muito chato, você lê um livro, todo mundo é a mesma coisa, toda a descrição é a mesma. Ele tinha pele pálida, ele tinha cabelo liso, tudo mais. É muito chato. Colocar na descrição, né? Ele era branco, caucasiano e heterossexual, ponto. Culturas baseadas em países reais. Eu também em um projeto medieval, que talvez não termine, mas nunca se sabe. Eu tava fazendo isso e eu botei um personagem muçulmano. E aí, quando eu fui pesquisar a cultura deles, eles têm um monte de coisa legal, cara. Assim, eles são muito legais, muçulmanos. Tipo, quando tava na Idade Média, assim, tava todo mundo assim morrendo de peste negra na Europa, os muçulmanos estavam, tipo, inovando medicina, matemática e tudo mais. E botar um personagem assim. É um personagem com uma personalidade diferente, uma perspectiva de mundo diferente, e vale muito mais a pena, sabe, você ter um elenco assim com vários modos de pensar, várias experiências de vida, do que você ter um elenco que é tudo a mesma coisa, cara. Então dá trabalho pesquisar, dá. Mas dá trabalho escrever, dá trabalho, dá trabalho agradar as pessoas, mas você vai ter que fazer isso, cara. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que ralar. Mas vale a pena, vale a pena. Tudo que vale a pena tem um pouco de trabalho. Não adianta. Se você quer fazer uma história boa, que chame a atenção, que seja lembrada, igual, por exemplo, se alguém falar Harry Potter, todo mundo sabe quem é. E assim, se você estiver gostando do que você faz, essa parte vai ser legal também, porque na hora que você estiver pesquisando, você vai estar lendo as coisas e vai falar assim, nossa, o meu cara é esse aqui. Olha só, ele fazia isso, enquanto você lá lê a informação na internet. Então você acaba, assim, gostando um pouco, você se distrai com
com essa pesquisa, né? Acaba não sendo uma tarefa tão árdua assim. A não ser que você vai escrever sobre alguma coisa muito específica, você, sei lá, né? Vai visitar uma usina hidrelétrica lá e você vai sofrer, mas tudo bem. Caso contrário, se for uma pesquisa mais de leitura, assim, é tranquilo. E uma coisa que a gente tinha comentado no outro podcast, no podcast que foi para o saco, vamos chamar eternamente esse podcast do podcast que foi para o saco. Esse podcast a gente tinha comentado sobre mortes de personagens, né? O que... Nossa, verdade, mano. Morte é uma coisa bem importante na história, né? Exato. Dá atenção e tudo mais. Então, gente, assim, eu tenho um conselho, assim, pra personagem, assim, é um conselho básico, assim. Personagem não é pessoa. Isso. Uma coisa com o personagem não é cruel. Você não pode ser cruel com o personagem. Pensa assim, o personagem, a única função de vida dele é deixar a sua história interessante. Se ele morrer, ele não morreu, ele não tem corpo pra morrer. Você pode você lê um livro, o personagem morreu, mas você lê o outro livro, o livro anterior, ele ainda tá vivo, não faz diferença. Então, quando você mata o personagem, você não pensa, nossa, coitadinho, eu vou matar o personagem. Você não pensa nisso. Você pode pensar, nossa, minha história vai ficar muito dark, não vai agradar os leitores. Isso aí você pode pensar, vai falar, nossa, coitadinho, muito cruel matar o personagem. Não, esquece. Então, é meio difícil você maneirar a morte das pessoas, porque ou você mata todo mundo, você mata ninguém, como é que faz? E uma dica que eu acho que me ajuda bastante é que você pensa na morte do personagem como uma medalha de honra que você dá pra ele, sabe? Você vê o personagem e você pensa, nossa, ele é interessante o suficiente pra morrer, porque se o personagem não fizer nada na história e ele morrer, aí não adianta nada. Então, é só desperdício de página, né? Você descreveu uma coisa, gastou linha. Aí você pensa, aí você dá uma medalha de honra, sabe? Você não dá pra todo mundo uma medalha de honra, porque medalha de honra, se dá pra todo mundo, não dá certo. Não é mais sabe? honra. E aí você pensa, eu vou fazer esse personagem porque a morte dele é interessante o suficiente pro livro, e aí toma uma medalha pra você cumpriu o seu propósito. E é basicamente isso. Tipo, Nossa, é um conceito lindo. E assim, tanto pra mortes quanto pra qualquer cena, assim, tem vários tipos de personagens, né? São os protagonistas, os principais, os secundários e os figurantes. Então tudo que você escreve, a quantidade de palavras que você usa pra uma situação tem que ser, tem que estar relativo ao cargo do personagem. Então se o personagem importante morre, você descreve lá a morte épica lá dele, e depois da morte dele tem toda uma série, né? A morte dele acarreta em algumas coisas, as pessoas ficam tristes, vai mudar as coisas. Aí tá, um secundário tudo bem, se o secundário for um secundário legal, tá, você gasta algumas linhas lá com ele. Agora, morte de figurante, você fala assim, o Zé morreu, ponto, aí você segue em frente. Porque assim, você tem que ser, não sucinto, mas você tem que ser eficiente no seu texto, porque as pessoas, elas têm vida, os seus leitores, eles têm vida, eles trabalham, eles têm um tempo limitado pra ler, eles estão gastando o tempo deles, eles estão te dando uma fatia da vida pra ler o seu livro, então tenta assim ser fazer eficiente. essa fatia valer a pena. Exato, tenta ser eficiente com eles, tenta não tomar tempo que não precisa. Então, morte épica para os protagonistas, para os figurantes, você dá uma linha e segue em diante. Tem uma coisa que eu posso falar pra você, ouvinte, que tem dó de matar o personagem. Velho, não é você que tá matando o personagem, ele tá morrendo porque a história fez ele morrer. Então, você pode pensar assim, eu não sou assassino, porque o personagem já tava meio que destinado, pelo encaminhamento da história, ele já tava meio que destinado a morrer. E se realmente vale muito a pena a morte dele, for uma morte, tipo, digamos, honrosa e que realmente vale a pena na história, como a Laura tava falando, então, nem se preocupa com isso, porque ele fez o que ele tinha que ter feito na história o tempo todo, então... É isso aí. É um fenômeno comum, viu, isso, né? É um fenômeno mais comum do que vocês imaginam ficar com dózinho de um personagem. Você não acha isso quando tá no capítulo 1, mas depois que você escreveu 500 páginas com o cara, você começa a ter uma conexão com ele. Exatamente. Eu escrevi tantas páginas, né?
Não, mas gente, tem que lembrar medalha de honra. Você não pode matar todo mundo também. Porque senão você não tem mais personagens na história. Tem que contar que tem o tom. O seu leitor ele tem que poder se importar com os seus personagens. Também, uma outra coisa muito legal que eu vi nesse site que eu comentei há um tempo atrás, são as 8 palavras que matam sua história. Eu não sei se vai ser 8 na tradução em português, mas tipo, eu não me importo com o que acontece com essas pessoas. São 10 palavras. Eu não me importo com o que acontece com essas pessoas. Então, medalha de honra, gente. Usem apenas quando for efetivo. Não adianta a pessoa... sacanagem ter matado tal personagem. Não é sacanagem. Pelos acontecimentos, você iria morrer. Não, e assim, tem que lembrar que o leitor, ele pode ou não achar sacanagem ter matado o personagem. Tem muito a ver com a sua história, não que se o cara morreu ou não. É se você escreveu certo, se você descreveu certo, colocou na hora certa, isso importa muito mais. Com certeza. Exatamente. Tem altas histórias que eu acho assim, nossa, o meu coração se quebrou em 1000 pedaços, mas foi uma história linda. Ué, vi de J.K. Rowling, né? Ela matou um monte de personagem que os fãs adoravam da série Harry Potter. Gente, Harry Potter já saiu há quase 10 anos, então não é spoiler pra ninguém, tá? Então, tipo assim... Não, então, é uma coisa assim, ou você não tem dozinha, ou você aprende a ignorar sua dó, você mata ele com dó mesmo, independente da sua dó. Eu tenho dó de todos eles, isso não me impede de cortar a cabeça de todos eles. Porque é aquela coisa, o lema, né? O que o escritor nunca deve fazer é entediar o leitor. Exatamente. A última coisa que você quer fazer com o seu leitor é entediar ele. Então, por isso que não pode ter todo personagem igual, tem que ter personagem variado. Por isso que não pode tudo dar certo ou tudo dar errado, porque senão fica entediante. Então tem que ter os altos e baixos do livro. Pra isso que serve o clímax e o desfecho, aquelas coisas. Então, tipo, você tem que saber moderar. Tudo é, tipo, use com moderação e evite... como que é? Recuse imitações. O dia que ele mencionou aí no início, alguma coisa sobre personagem de humor, sabe? E aí isso me lembrou de algo que eu tava refletindo esses dias. Não façam personagem de humor, não façam isso. É muito chato. Jar Jar Binks matou saudades. Nossa, não façam Jar Jar, pelo amor de Deus. Porque eu tava pensando assim, a maioria das comédias que eu pessoalmente gosto, por exemplo, Friends, também tem Modern Family, que são comédias assim que muitas pessoas gostam. Uma coisa que elas têm em comum é que elas não têm um personagem assim de humor, sabe? Que aquele personagem ele tá lá pra falar coisa engraçada. Isso não existe. O que existe são vários personagens com várias personalidades diferentes que entram em situações onde as personalidades, junto com a situação, produzem humor. E isso é uma coisa muito importante, porque quando você fala para um personagem, você foi criado para falar coisa engraçada. Isso não existe pessoa que, assim, toda pessoa tem um sistema de processamento. Então, se você for dar para um personagem, você fala coisa engraçada, não importa qual é a situação, isso não dá certo. Então você não pode falar para uma pessoa, age assim em todas as situações, você vai ser o personagem engraçado, que isso não dá certo. Exato. Que aí volta naquilo sobre a montagem, né, das personalidades. Que aí você não pode criar um cara só pra falar coisa engraçada. Você pode colocar um personagem alegre, por exemplo, se seu protagonista ou outro personagem é um cara muito dark, pra dar um equilíbrio, assim, né, pra não virar um livro totalmente dark, você chega e coloca um cara alegre. Aí tudo bem, né? É diferente de programar o cara só pra falar coisa engraçada. Mas uma coisa que eu achei importante mencionar, que eu também estava refletindo, é que o objetivo das pessoas, em geral, é ser feliz, sabe? E que, por exemplo, se uma pessoa sacrifica alguma coisa por outra, não sei, por exemplo, você doa, assim, pra uma pessoa, você faz isso porque você vai ficar bem com sua consciência, você vai ficar feliz que você fez isso.
ficaria mais feliz fazendo isso do que se você não tivesse feito. Uhum. Então, os seus personagens, eles têm que fazer o que vai fazer eles ficarem felizes. Se eles estiverem numa situação horrível, que eles podem sair, mas eles não saem, seu personagem ele tá quebrado. Seu personagem você tá continuando essa situação porque ele acredita que ele vai ser feliz eventualmente. Se ele fizer alguma parada assim, se eu fizer isso, eu não vou ser feliz, eu vou fazer assim. Seu personagem tá quebrado. Ele tem que ter uma motivação boa, né? Não pode esquecer disso. Sim. Igual nós. Você não vai ficar fazendo algo pra te deixar triste. O que a gente pode tirar dessa discussão é que assim, o personagem, ele é humano quando lhe convém, e ele não é humano quando também lhe convém. Ou seja, ele não é humano quando você vai matar ele, mas ele é humano quando ele vive. Diego de Spector. Uma coisa assim que eu tava pensando nesse papo de ler e desenvolver distopias. Distopias é uma sociedade que você cria porque você quer transmitir uma ideia, sabe? E no final das contas você quer que o seu leitor ele entenda a ideia e concorde com você. E para isso acontecer, você precisa fazer o que você quiser desde que o leitor ele entenda. Que aí chega na outra missão do escritor, né? Depois de não entediar o leitor, que é o tabu do escritor, outra coisa, a missão de vida do escritor é transmitir alguma coisa. Se ele não tá transmitindo nada, ele tá fazendo errado. É algo muito errado. Exato. Exatamente. Tem a ver com gastar linhas à toa também, viu, gente? Você que tá descrevendo aquela cena que não tem nada a ver com a história, que não tá precisando de roteiro, tá vendo? Isso aí tá errado. Exatamente. Pense, tem uma diferença entre a arte de encher linguiça e a arte, entre aspas, muitas aspas, de simplesmente escrever uma coisa que não tem nada a ver. Você tem que dominar a arte da encheção de linguiça, basicamente. É que encher linguiça é um termo triste, né? Que na verdade é como se fosse uma cena que ela não tem a ver com a parte principal da história, mas às vezes ela é importante porque, por exemplo, nesse caso, até bate com o nosso podcast, por exemplo, se ele mostra alguma coisa do personagem, a cena pode não ter a ver com a missão lá do personagem, mas pode ter alguma coisa a ver com ele, por exemplo. Que é isso daí pode, de repente, criar uma conexão mais legal do leitor com o personagem. Tem um livro, inclusive, que tem um diálogo imenso lá, assim, que é idiota, mas é um dos diálogos, assim, mais interessantes que eu já li até hoje. Porque tinha a ver com os personagens, demonstrava a interação de um personagem com o outro. Então, apesar de ter gastado páginas e páginas, assim, eram só dois caras parados conversando, foi um diálogo lindo. Sim. Isso me lembra algo que descrição ajuda muito no desenvolvimento do personagem. Quando você vai, por exemplo, descrever, eu não sei, um bosque, uma pessoa assim, sei lá, pragmática, não sei, vai provar descrever. Tem algumas árvores, elas são verdes e tudo mais. Se, por exemplo, sei lá, um pintor, um artista e fala, nossa, esse céu tá azul, tão azul cerúleo, eu nem sei se essa palavra existe. Tem essas árvores e tem essa grama tão bonita. Você tem personalidades diferentes que descrevem de maneiras diferentes. Sistemas de processamento processam as coisas diferentes. Então, quando você está escrevendo assim, um livro em terceira pessoa, você fala, não, porque essa parede é rosa. Você pode escrever alguma coisa tipo, esse personagem achava que a cor da parede era um rosa vibrante demais. Eu acho que isso dá uma personalidade muito grande, porque descrição é chata, descrição ninguém gosta de ler. Então você pode dar um propósito a mais, sabe? Exato, nossa, lindo, toca aqui. Vocês acharam uma pessoa que não gosta de descrição comprida, ó. Exatamente. Mas acho que posteriormente então nós podemos montar um podcast só de técnicas de escrita mesmo, né? Desse negócio de colocar, de montar a frasezinha no papel. Acho que podemos pegar esse assunto. Sim, com certeza. Só vou completar um pouco o raciocínio, falar de descrição de pessoas. E eu acho que é uma perda de tempo você descrever uma pessoa como bonita. Eu não. Concordo. Então que você fala, a pessoa é bonita, não sei o quê. Não faça isso.
Isso ajuda Sim. muito. Isso é uma forma também meio, até, tipo, bem sucinta e escondida de você mostrar a backstory do personagem. Porque você fala, tipo, uma característica, sei lá, a pessoa tinha uma cicatriz no peito por causa de uma batalha que ela teve, eu não sei quantos anos atrás, em que ela levou uma facada no peito. Ou alguma coisa parecida, você já aproveita a descrição do personagem pra já jogar a backstory dele por cima e você já aproveita pra dar uma... melhorar a personalidade dele, eu acho. Eu acho que, assim, antes da gente fechar o assunto, acho que o Guilherme poderia fazer uma propaganda do Yuzen, né? Porque faz tempo que ele não tá no podcast. Pois é, né? A única coisa que eu posso falar, por enquanto, né, que estamos nos testes finais, os personagens já estão todos feitos, o que levou muito tempo pra fazer. Sim. Eu Ó, falei peraí. Ó, uma coisa, pra quem Podcast. começou a ouvir a partir desse podcast, assim, se você é um cara que gosta de começar pelo podcast do meio em vez de do começo, Yuzen é um board game, tá? Vamos fazer o anúncio. Usem um board game que vai sair ano que vem. Não vou falar ainda a data, mas já temos uma previsão. Ó, 2017. Exato. No início, só isso que dá pra adiantar. No Ok. início de 2017, que é baseado em um conto medieval que você controla uma nação contra outra. Você controla, na verdade, os heróis de uma nação contra outra. E todos eles foram baseados em um jogo de RPG com o mesmo nome. Olha, que coincidência. E todos têm uma história, tanto que o jogo vai ter uma parte de história junto. Já tem até um preparativo, a Gabi já leu um pouco também da história. Então, ano que vem, logo no início do ano, já vai ter o lançamento, um financiamento coletivo, melhor falando, para todos que tiverem interesse, que gostarem do assunto, sintam-se à vontade de querer conhecer mais. Só procurar no Facebook a palavra Yuzen, o Y no início, que já vai conseguir encontrar sobre o material. Certo, então todo mundo fica de olho no Facebook aí pra ficar sabendo sobre o Yuzen e, claro, sobre os livros de todo mundo, né? Com certeza. Exatamente. Continuem aí de ouvidos no podcast, porque após o final do nosso podcast vai haver aí a pequena gravação que é dos escritores ausentes da mesa, que eles vão gravar retroativamente aí sobre o assunto para eles não ficarem de fora do podcast e vocês saberem a opinião deles também. Exatamente. E, obviamente, personagens, não foi só isso que a gente conversou aqui, que é personagem. O personagem tem muito, mas muito assunto sobre personagem, desenvolvimento, criação, essas coisas. E, obviamente, num podcast de 1 hora não dá pra gente falar de tudo. E pode parecer muita coisa, mas não é muita coisa. Então, se vocês tiverem alguma dica de desenvolvimento de personagem, se vocês tiverem alguma dúvida específica, se vocês quiserem comentar qualquer coisa sobre o podcast, pelo amor de Deus, comentem nesse post. Comentem! Por favor. Porque daí a gente volta com o quadro Gabi Responde. Obrigada, Diego. Gostei da voz. Ué. Todo mundo gosta, é o nosso locutor, né, o Diego. E foi isso, obrigada pela atenção de todo mundo. Fiquem de olho no Facebook, porque só somos escritores porque existem leitores. Foi muito bom. Laura, muito obrigado por ter vocês. participado. Sério Eu mesmo. que agradeço, vocês são muito legal que a gente tem assim, escritores interagindo e trocando ideias, sabe? Você vê assim, a história da literatura brasileira, todo mundo manjava de todo mundo, assim, você vê os artistas em Paris, todo mundo se conhecia. Muito legal a gente ter essa troca de ideias, esse debate. Com Foi muito certeza. legal participar aqui com vocês. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido. E até o próximo podcast. Até! Adiós. Tchau, tchau, gente. Até mais. Sayonara. Monólogo da Mesa Redonda. Olá, amigos da Mesa Redonda. Meu nome é Jefferson Barbosa. Eu sou autor da trilogia As Relíquias Sagradas.
né, não participei da última gravação do podcast por motivo de trabalho, mas venho aqui dar um meu breve relato sobre a composição de um personagem, né? Geralmente, nas minhas histórias, eu crio todo o universo, né? Crio todo o universo, o enredo, os acontecimentos, né? As reviravoltas, vamos dizer assim, né? Deixo toda essa parte escrita e depois eu vou na composição dos personagens, mas vejam bem, cada autor trabalha de uma forma, né? Conheço alguns que criam um personagem primeiro para depois estar, né, criando o ambiente, o enredo, o universo que aquele personagem vai trabalhar, vamos dizer assim. E dessa forma, quando eu crio o universo, eu penso nos personagens que vão dar movimento, né, influência para a história, né? E lógico, você vai pelo clássico, tem que ter o mocinho, né, e o vilão, o antagonista, no caso, né? Mas geralmente o seu mocinho pode ser um anti-herói ou coisa do tipo. E a parte de comportamento, de sentimento dos personagens, eu procuro sempre estar pensando no que levou o personagem a estar naquela situação. Por exemplo, o guerreiro no meio da batalha. Mas por que ele está no meio da batalha? Por que ele é egoísta? Por que ele sempre quer ganhar? Por que ele quer sempre ser o melhor do que os outros? Então tem um motivo. Então eu procuro sempre, para cada personagem, eu descrever um passado, uma linha temporal, vamos dizer assim, né? Um passado para ele. Por que ele chegou naquela situação? Como é que era a vida dele antes? Como é que foi a infância? Como é que foi a adolescência? Se ele teve uma perda muito grande na família ou não conseguiu conquistar a mulher amada. Então tem essa parte de você descrever o passado do personagem, ajuda muito na composição assim, do comportamento dele, né, do sentimento dele, das emoções. Então isso é muito importante na parte de composição do personagem, do meu ponto de vista, né? E quando eu descrevo a morte, quando eu vou descrever assim, um personagem vai morrer no capítulo X da minha obra. Eu procuro sempre, se for para, vamos dizer assim, entre aspas, matar um personagem, que aquela morte seja um combustível, vamos dizer assim também, para locomover a história, não para jogar a história para trás. Se morreu um determinado personagem, aquilo ali vai ser um impacto muito grande na obra, que vai jogar a obra para frente e vai fazer com que os personagens que se envolviam com o falecido, né, vamos dizer assim, que tenham uma força de vontade, que eles vão lutar, vão querer se vingar, mas por que aconteceu, vão querer investigar. Dessa forma que eu procuro. Eu não procuro sempre assim, vou matar por matar. Morreu fulano de tal, por causa disso, só por morrer. Não, tem que ter um motivo e vai jogar a história pra frente, vai mudar. Pode ser um plot twist, né, que vai mudar completamente o rumo da história, mas eu procuro sempre, se for pra matar um personagem, que essa morte seja o fato da história, ou do capítulo, né, que vai mudar completamente, que vai dar uma grande reviravolta, que vai fazer com que os personagens, né, como eu disse, vão correr atrás para descobrir por que o personagem morreu, ou vão querer se vingar, ou coisa do tipo. Então, esse é o meu breve relato sobre composição de personagem. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando aí os podcasts dos escritores da Mesa Redonda, né? Tem um canal no YouTube também. Espero que vocês tenham acompanhando a gente lá. E para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, minha página no Facebook é só me procurar lá, é Jefferson Barbosa mesmo. E lá vocês vão encontrar mais detalhes sobre o meu trabalho, sobre as relíquias sagradas. Um abraço e tudo de bom para vocês aí. E vocês escreveram hoje? Cada dia você tem que escrever. A ferramenta do escritor é a leitura e a escrita contínua. Grande abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite, leitores da Mesa Redonda. Aqui quem fala é a escritora Isabelle de Lima. E como vocês já devem estar sabendo, eu não estou no pod. Devido às circunstâncias, eu não pude comparecer nele.
Então eu tô gravando aqui um áudio de 5 minutinhos para explicar para vocês justamente o tema do pod. Bem, o que eu quero dizer para vocês quanto à construção de personagens. Eu costumo fazer personagens não inspirados em mim, e sim inspirados em outras pessoas, pessoas que eu conheço, pessoas que eu admiro. Eu não gosto de criar personagens perfeitos, personagens que não tenham defeitos e que sejam sempre muito perfeitinhos. Eu não gosto disso. Eu gosto de criar um personagem perturbado para ir moldando ele do início até o fim da história. Bem, a personalidade de um personagem para mim é muito importante, porque tudo vai desenvolver justamente pela personalidade dele. Se você tem um personagem com uma personalidade fraca, você pode desenvolver uma personalidade boa para ele ao decorrer da história. Já um personagem com personalidade forte, você já pode ir moldando também mais ainda a personalidade dele, tanto como o comportamento. O comportamento do personagem também é uma pauta muito interessante. Eu gosto de personagens personagens que se rebelam contra o sistema de alguma forma, essas coisas. E eu principalmente gosto muito de personagens de ficção científica, pois pra mim é justamente o gênero que eu mais escrevo, é ficção científica, então eu gosto muito de personagens assim. E quanto à morte de personagens, eu realmente eu não sou muito assim afim desse assunto. Eu gosto de matar personagens, eu sou meio que um George R. R. Martin, mas assim, eu mato um personagem quando é realmente necessário, quando eu vejo que pra aquela história ele não tá mais servindo, não é mais necessário aquele personagem. Então eu acho a morte de um personagem muito importante, porque é naquela ocasião, é naquele fato que vão desenrolar outras coisas. No caso, se eu mato um personagem principal, então com certeza a história vai tomar outro rumo, outras pessoas vão tomar conta da posse da liderança da qual o personagem pertencia. E eu acho que a morte de um personagem tem que ser muito impactante. Ela não pode ser aquela coisa muito fraca, não pode ser assim muito leiga, porque do mesmo jeito que você criou um personagem, você tem que dar um fim a ele. Então, eu acho que esse fim do personagem é o que vai ser mais impactante. Eu, pelo menos, coloco muito drama na morte do personagem. Drama em seu limite, é claro, na morte do personagem, porque é uma das partes mais interessantes da história, porque a partir daí, outros personagens vão ser desenvolvidos. Não importa se a morte do personagem seja no princípio ou no fim, sempre vai ter algum desenvolvimento para a história, algum foco para a história, e isso é muito importante. Bem, o que eu tenho a acrescentar a dicas de personagens é que você faça, pelo menos eu faço assim, eu faço uma ficha de um personagem inteiro, com nomes, sobrenomes, apelidos para o personagem. Eu gosto muito de fazer essas fichas, por quê? Porque isso me ajuda no decorrer da história. Porque qualquer coisinha assim que você vai... Porque eu sei que você cria o personagem, mas às vezes você se confunde muito, às vezes você sempre se confunde às vezes. Então eu acho muito importante você criar uma ficha para um personagem, porque isso vai dar muito certo. E com certeza você não vai se atrapalhar no resto da história, caso você crie uma ficha e saiba realmente se desenvolver seu personagem. Eu particularmente faço isso e eu recomendo que vocês façam isso também para quem está começando uma história agora, porque isso é muito importante. Você primeiramente saber a história do seu próprio personagem, você criar uma história assim impactante, sem clichês. Isso é muito importante, uma história sem clichês. E você fazendo essa ficha, você vai estar não só desenvolvendo seu personagem, mas também desenvolvendo a si mesmo. Você vai ver,
no começo daquela história ele era assim, ele poderia ter mudado, essas coisas. Então eu acho muito importante você fazer isso. Fazendo isso, você vai ter total controle sobre a sua história. E, bem, eu acho que é isso, são as dicas que eu tenho pra vocês que estão ouvindo o pod. Me desculpe por não ter comparecido, no próximo eu com certeza estarei. E eu fico muito agradecida. Muito obrigada a todos. Tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite. E até mais, pessoal. Peraí, tinha uma coisa que eu ia falar. Ah, meu Deus. Edita isso depois, nossa senhora. Né? Não, Que é uma sim, coisa óbvio. muito-